Olá, seja bem-vindo à aula sobre checkmate em um lance. O objetivo desta aula é você treinar o checkmate em um lance utilizando diferentes peças caçadoras. Alguns exercícios você vai utilizar o bispo, outros você vai utilizar o cavalo ou a torre. Também tem exercícios onde a dama será caçadora e outros exercícios o peão poderá ser a peça caçadora, que aplicará o checkmate. Você pode assistir essa aula de duas formas. A primeira é assistindo a resolução de todos os exercícios. A segunda é você ir pausando o vídeo e tentar você mesmo encontrar a solução. Então, para atender as duas formas de assistir essa aula, eu quero combinar contigo o seguinte: cada vez que eu falar a frase analise esta posição, na sequência eu irei explicar a solução. Então, se você quiser apenas assistir a aula sem tentar resolver o exercício, você não precisa fazer nada. Basta assistir essa aula até o final. Agora, se você quer resolver todos os exercícios ou também somente alguns deles, quando eu falar a frase analise esta posição, você pause o vídeo, pois na sequência eu vou falar a solução. Combinado? Preparado para começar? Então venha comigo, vamos lá! Estamos jogando com as peças brancas, é a nossa vez de fazermos o lance e temos a oportunidade de aplicar o checkmate. Analise esta posição. Essa casa de fuga está sendo controlada pelo nosso peão, assim como essa outra. Essa casa de fuga está sendo controlada pelo nosso rei e essa casa de fuga, tanto o nosso rei quanto o bispo controlam ela. Então, o rei adversário está sem nenhuma casa de fuga para fugir. Quando isto acontece, é uma clara oportunidade de você aplicar o checkmate. Aqui neste exemplo, quem pode ser a peça caçadora e aplicar o checkmate é o bispo. Bispo para F7 e checkmate. Analise esta posição e aplique o checkmate. O rei adversário está na quina do tabuleiro. O nosso rei controla as duas casas. O rei tem somente esta casa de fuga disponível. Então a torre vai até a casa em E8 e aplica o checkmate. Analise esta posição. O rei está na quina do tabuleiro, sem nenhuma casa de fuga disponível. O rei está controlando esta casa e o bispo está controlando esta outra casa. Então o cavalo será a peça caçadora e aplica o checkmate. Analise esta posição. Esse nosso peão controla essas duas casas de fuga. O nosso rei, essas outras duas casas de fuga. Então aqui, peão avança para F7 e aplica o checkmate. Analise esta posição. O nosso rei controla as três casas através da oposição. O rei tem duas casas de fuga e a dama caçadora vem até a casa em H1 e aplica o checkmate. Analise esta posição. O rei adversário está na quina do tabuleiro. O nosso rei controla esta casa de fuga e também esta. O cavalo está controlando esta outra casa de fuga. Então o bispo caçador está liberado para aplicar o checkmate. Analise esta posição. O nosso rei controla três casas de fuga. Essas duas casas estão livres para o rei adversário. Mas quando nossa torre vem até a casa em A7, ela dá o cheque e controla as duas casas de fuga. Checkmate. Analise esta posição. O rei adversário está na quina do tabuleiro, a torre controla as duas casas de fuga e o rei está defendendo a torre. O cavalo está liberado para ser o caçador e aplicar o checkmate. Analise esta posição.
Esta casa está sendo controlada pelo bispo. Estas duas casas estão sendo controladas pelo nosso rei. Então o peão avança para G4 e aplica o xeque-mate. Analise esta posição. O rei controla estas 3 casas de fuga. Então a dama caçadora pode aplicar o xeque-mate vindo para G4 e também pode aplicar o xeque-mate em H7. Aqui você aplica o xeque-mate jogando com as pretas. É a sua vez de fazer o lance. Analise esta posição. Estas 2 casas estão sendo bloqueadas pela equipe das brancas. Esta é a única casa disponível e está sendo guardada pelo nosso peão. Então o bispo caçador está liberado para aplicar o xeque-mate. Analise esta posição. O rei controla as 3 casas de fuga e essas outras 2 casas a torre pode controlar e aplicar o xeque-mate. Analise esta posição. Essas 2 casas de fuga estão sendo controladas pelo bispo. O rei controla essas outras 2 casas. Então o cavalo pode vir para a casa em A2 e aplicar o xeque-mate. Além desta casa, tem uma outra casa que o cavalo pode ir e também aplicar o xeque-mate. Analise esta posição. O rei está na quina do tabuleiro. O nosso rei controla esta casa de fuga e também esta outra junto com o peão. Este peão está sendo defendido 2 vezes. Está sendo defendido por este peão e também pelo bispo que tem ação sobre esta diagonal. Então podemos avançar com segurança este outro peão, pois o bispo protege o peão em H7 e este peão é o caçador e aplica o xeque-mate. Analise esta posição. O rei está na quina do tabuleiro. O nosso rei controla estas 2 casas de fuga. Então aqui temos vários lances que levam ao xeque-mate. Dama B8, xeque-mate. Dama B7, xeque-mate. E aqui também qualquer uma dessas casas, a dama aplica o xeque-mate. Analise esta posição. O rei está na quina do tabuleiro. Essas 2 casas de fuga estão sendo controladas pelo nosso rei. Esta outra o cavalo controla e o bispo está livre para ser o caçador e aplicar o xeque-mate. Você está jogando com as pretas, é a sua vez de fazer o lance, então analise esta posição. O rei está sem ar, bloqueado pelos seus próprios peões, então aqui a torre vai até a casa em E1 e aplica o xeque-mate. Analise esta posição. Estas 2 casas de fuga estão sendo controladas pelo nosso peão. Estas outras 2 estão sendo controladas pelo nosso rei. E o cavalo está livre para ser o caçador e aplicar o xeque-mate. Analise esta posição. O rei está na quina do tabuleiro. Estas 2 casas de fuga estão sendo controladas. O rei e o cavalo controlam esta casa de fuga. E esta outra casa de fuga também tem 2 peças controlando. Ou melhor, uma peça e um peão. Então, como aqui existe um controle duplo, podemos avançar o peão e aplicar o xeque-mate. Você está jogando com as pretas e é a sua vez de fazer o lance. Analise esta posição. O rei está trancado pelos seus peões, então essas 3 casas estão bloqueadas. Basta a dama acessar a primeira fileira e aplicar o xeque-mate. Analise esta posição. Esta casa de fuga está sendo controlada pelo bispo. Esta outra pelo peão e também pelo bispo. Esta pelo rei, assim como esta. Esse bispo está liberado para controlar esta diagonal e aplicar o xeque-mate. Analise esta posição. O peão controla estas 2 casas de fuga.
E essa outra está sendo bloqueada pelo próprio peão. Então a torre vai até G1 e aplica o checkmate. Você está jogando com as pretas e é a sua vez de fazer o lance. Analise esta posição. O rei está sem ar, bloqueado pela sua própria equipe. 2 peças e 1 peão. E quando isso acontece, para o cavalo é uma posição perfeita. Ele vai até a casa em F2 e aplica o checkmate. Analise esta posição. O rei controla esta casa de fuga. E esta outra casa de fuga está sendo controlada pelo bispo e pelo peão. Então, podemos liberar o peão para ele ser o caçador e aplicar o checkmate. Você está jogando com as brancas e tem a oportunidade de vencer a partida. Analise esta posição. O rei está sem nenhuma casa de fuga disponível. O peão e a dama controlam esta casa e a dama controla esta outra. Como o peão está controlando essa casa, ele pode ser o ajudante que a dama precisa para aplicar o checkmate. Analise esta posição. O rei está na quina do tabuleiro. Estas 2 casas estão sendo controladas pelo rei e esta outra casa está sendo controlada pelo bispo. Então, este outro bispo está liberado para atuar sobre a diagonal e aplicar o checkmate. Você está jogando com as pretas e tem a chance de vencer a partida. Analise esta posição. O rei está na quina do tabuleiro. Estas 2 casas estão sendo controladas pela torre. Este peão tem controle sobre esta casa. Então ele pode ser o ajudante que a torre precisa. Torre em H2 e aplica o checkmate. Você está jogando com as pretas. Então analise esta posição. O rei possui apenas uma casa de fuga. Quem pode controlar esta casa e ao mesmo tempo aplicar o checkmate? O cavalo. Cavalo em H3 controla esta casa de fuga e ao mesmo tempo aplica o checkmate. Você está jogando com as brancas, então analise esta posição. O rei está na quina do tabuleiro. Esta casa está sendo controlada pelo nosso peão, que será o ajudante deste outro peão que aplicará o checkmate. Analise esta posição. A dama controla essas 3 casas de fuga. O bispo está apoiando esta casa e controlando esta outra. Então, o bispo pode ser o ajudante que a dama precisa. Ela vai até a casa em E7 e aplica o checkmate. Analise esta posição. O peão controla estas 2 casas de fuga. O rei está controlando esta e esta casa de fuga está liberada. Mas como ela é uma casa clara, o nosso bispo pode controlar esta casa de fuga e ainda aplicar o checkmate. Você está jogando com as pretas, então analise esta posição. O rei está sem nenhuma casa disponível para fugir, então a torre aproveita com a ajuda do rei e aplica o checkmate. Analise esta posição. Esta casa está sendo controlada pelo rei e pelos 2 cavalos que têm acesso a esta casa. Esta outra casa está sendo controlada pelo rei. Esta está sendo controlada por este cavalo. Então este cavalo está liberado para se movimentar, ir até a casa em B6 e aplicar o checkmate. Você está jogando com as brancas, então analise esta posição. Essa casa está sendo controlada pelo rei, esta outra pelo rei, pelo peão e pelo cavalo, e esta outra casa está sendo controlada pelo peão. Como o cavalo está atacando esta casa, ele pode ser o ajudante que o nosso peão precisa para aplicar o checkmate.
Você está jogando com as brancas, então analise esta posição. O rei está na quina do tabuleiro e esta casa está sendo controlada pela dama e pela torre. O cavalo possui somente um defensor, que é o rei. Então a dama pode capturar este cavalo com segurança e aplicar o xeque-mate. Analise esta posição. O rei controla estas duas casas de fuga. Essas outras duas casas de fuga estão sendo controladas pelo cavalo. Então existe somente uma casa de fuga disponível, que é esta. O bispo pode controlar esta casa e ainda aplicar o xeque-mate. Analise esta posição. O rei ficou preso em sua primeira fileira, ou oitava fileira pela perspectiva das brancas. Então, a torre vai até a casa em H8 e aplica o xeque-mate. Você está jogando com as brancas, então analise esta posição. O bispo está controlando a única casa de fuga disponível, então o cavalo caçador está liberado para aplicar o xeque-mate. Analise esta posição. Esta casa e esta outra estão sendo controladas pelo nosso rei, estas outras duas casas pelo peão e estas três casas pela torre. Então basta ser um cheque para aplicarmos o xeque-mate. O rei será o ajudante para o peão ser o caçador e aplicar o xeque-mate. Você está jogando com as pretas, então analise esta posição. O rei controla esta casa de fuga, os peões estão bloqueando as casas de fuga para o seu rei, o bispo ajudante está atacando este peão, então a dama pode vir com segurança, capturar o peão e aplicar o xeque-mate. Analise esta posição. Esta casa de fuga está sendo controlada pelo cavalo. Esta outra casa de fuga está sendo controlada pelo bispo. Então tem somente uma casa de fuga liberada. O bispo pode assumir a diagonal, controlar esta casa e ainda aplicar o xeque-mate. Você está jogando com as brancas, então analise esta posição. A torre controla estas casas de fuga e esta torre caçadora está liberada para aplicar o xeque-mate. Você está jogando com as pretas, então analise esta posição. Estas duas casas de fuga estão sendo controladas pelo cavalo. O rei tem somente uma casa de fuga liberada. Então este cavalo, ele pode controlar esta casa de fuga e ainda aplicar o xeque-mate. Analise esta posição. Esta casa de fuga está sendo controlada pelo peão e esta outra pelo rei. E aqui o peão controla esta última casa. Então podemos promover o peão a uma torre, que será o xeque-mate, ou podemos promover o peão a uma dama, que também será o xeque-mate. Você está jogando com as pretas, então analise esta posição. Esta casa de fuga está sendo controlada pelo rei, esta outra está liberada, o cavalo ajudante ataca este peão. Então ele pode apoiar a dama para capturar o peão, controlar esta outra casa de fuga e aplicar o xeque-mate. Você está jogando com as pretas, analise esta posição. O rei controla estas duas casas de fuga, esta outra está sendo controlada pelo bispo e essa aqui está liberada. Mas aqui o nosso bispo controla a diagonal, controla esta casa e ao mesmo tempo aplica o xeque-mate. Analise esta posição. O rei está preso em sua primeira fileira. Você pode aplicar o xeque-mate com essa torre e também pode aplicar o xeque-mate com essa outra torre. Você está jogando com as brancas. Analise esta posição. O rei está sem ar, não pode fugir para nenhuma dessas casas. O cavalo caçador está liberado para aplicar o xeque-mate.
Chegamos ao último exercício. Você está jogando com as pretas. Analise esta posição. O rei está na quina do tabuleiro. O nosso rei controla esta casa de fuga. Esta outra está sendo bloqueada pelo peão. E aqui o rei pode ser o ajudante, pois ele ataca esta casa. O bispo pode capturar o peão e aplicar o xeque-mate. Chegamos ao final desta aula. Você teve a oportunidade de treinar o xeque-mate em um lance, utilizando o peão e as peças bispo, cavalo, torre e dama. Muito obrigado por ficar comigo até o final desta aula.